Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã, 20 de junho de 2025, sexta-feira, 24 graus nesse exato momento, uma manhã ensolarada, a possibilidade de chuva de 0%, a umidade relativa do ar está em 60%, mas não se engane, ela vai cair. Vai cair porque hoje nós teremos 28 graus de máxima. E a sensação térmica vai ser de 31, 32 graus. Então, tá subindo aí. Nós já tivemos hoje logo pela manhã 14 graus. E agora já estamos em 24, subiu 10, né? Vai subir mais 4. Então, parece que não, mas a amplitude térmica de 14 graus. É muita coisa, é muita diferença para esse tempo de outono, né? Já estamos vivendo os últimos dias e momentos aí, horas do outono brasileiro. Em 2025. Estamos passando daqui para poder falar a respeito de algumas coisas, mas nós já vamos dar alguns alertas, alguns avisos, e hoje nós vamos fazer bem rapidinho, porque nós estamos no meio de um feriado, e no meio do feriado você sabe como é que é, né? Tem um feriado na cidade, porque é aniversário de Ribeirão Preto, e também de Corpus Christi. E aí aquela situação de visitas que estão aumentando, né? Ou aumentaram ontem e amanhã já é o final de semana também, né? E hoje tem que se preparar tudo para poder receber o pessoal que vem no final de semana. Então, hoje nós estamos com um espaço de tempo aí mais curto. Nós precisamos fazer a nossa live mais curtinha aí e você precisa me ajudar para que nós possamos fazer o mais rapidamente possível, tá? Nós vamos fazer a leitura daquilo que do mesmo jeito que foi feito os anteriores aí. Hoje é o quinto dia, o último dia dessa série aí a respeito de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que tinha falhas, tinha problemas, tinha as dificuldades, mas é um homem que foi forjado na batalha, aquele sujeito que estava lá no campo, trabalhando, fazendo o seu melhor, cuidando das ovelhas, quando foi chamado pelo profeta para poder ser ungido rei sobre Israel, e ainda ficou 18 anos esperando para poder assumir o reino de Judá, né? Depois, posteriormente, ele assumiu a nação de Israel com as 12 tribos, com a morte do rei, né? Então, acaba ele assumindo duas vezes por causa da morte de reis, tá? A primeira de Saul e a outra também do outro rei que estava dominando sobre Israel sem Judá. Vocês vão me desculpando aí cada vez que eu parar para limpar, para poder tossir, para espirrar. Vai fazendo aí a sua manutenção de desculpas aí, porque eu tô com a garganta naquela situação. Mas tá bom, vamos continuando. Então é o seguinte, a primeira coisa que nós precisamos falar, que aqui é o norte do estado de São Paulo, né, região sudeste do Brasil, nós estamos em Ribeirão Preto. E os recados que a gente precisa dar é o que a gente sempre tem dado, né? Você não se importe com o barulho que tá por aí não, porque feriado tem gente tocando música para tudo quanto é lado, e o negócio é muito complicado. Presta atenção aqui, ó. Nós estamos falando todos os dias a respeito de Aedes aegypti e escorpião. Isso aí está dentro da sua casa, você precisa fazer a limpeza, tudo que não for utilizar, joga fora, aqueles escombros, resto de material de construção civil, joga fora. E o mosquito Aedes aegypti gosta de recipientes, de ambiente que tenha água limpa e que possa se tornar um criadouro do mosquito do Aedes aegypti. Então, qual que é a situação? Presta atenção aqui. Se você cuidar do seu pedaço, você não vai ter problema com aquilo que está dentro da sua casa. Os escorpiões gostam de lugares sujos. E o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, também gosta de ambiente limpo, que tenha água limpa, um acúmulo de água, uma garrafa, uma tampa, qualquer coisa, uma latinha que estiver cheia d'água limpa, ele vai fazer um criadouro ali. E já ele está voando e pode te picar. E se for hemorrágica, a dengue que ele vai transmitir, você pode vir a óbito. Então, a dengue mata sim. Outra coisa, não fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não é favorável. Não é aconselhável. Você pode pegar uma insolação, uma desidratação. Então, faça exercício até às 10 da manhã e à tarde você faz depois das 16 horas. Pronto, tá tranquilo. Não vai ter problema de insolação e nem de desidratação. Tá bom? Dado o recado,
nós vamos direto, rapidinho, para aquela situação do tema do nosso estudo aqui dessa semana, a história de Davi, tá? A história de Davi que começa com essa situação aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Ali naquela reunião, o profeta Samuel ungiu Davi rei sobre Israel, e Davi tinha por volta de 10 até 15 anos. E desde aquele momento, o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Primeiro livro de Samuel, 16 e 13, capítulo 16, versículo 13. Você vai encontrar esse texto lá. A outra coisa que nós precisamos falar nesses últimos dias, que nós estamos olhando, Davi era realmente um homem que foi forjado na batalha mesmo, né? Ele foi forjado sendo perseguido, andando nas cavernas, escondendo para tudo quanto é lado, fugindo de Saul. Então tinha aí uma situação de um homem que estava segundo o coração de Deus, mas que também já estava sofrendo aquelas dificuldades. Mas Davi era um homem que tinha falhas, tinha arrependimento e acabou deixando o legado. Esse é o texto que nós vamos falar hoje. O estudo bíblico sobre Davi. No quinto dia vai falar das falhas, arrependimento e o legado. Ele deixou um legado, tá? Tô aqui embaixo. Diminuiu, mas tô aqui. A introdução diz assim, nós vamos ler bem rapidinho. Chegamos ao quinto e último dia do nosso estudo sobre a vida de Davi. Vimos sua infância, sua coragem diante de Golias, sua paciência durante a perseguição de Saul e suas grandes conquistas como rei. Hoje abordaremos um lado mais sombrio, meio nebuloso da vida de Davi, suas falhas, especialmente o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. No entanto, também veremos a profundidade de seu arrependimento e as lições duradouras que seu legado nos deixou. A primeira coisa é que o pecado de Davi Deus não se preocupou em esconder o pecado. O pecado foi explicitado aqui, né? Tá aí no livro de Samuel, segundo Samuel, tá aí a história de Davi, e você pode ir lá e olhar isso daí, facinho, pode ler aí o primeiro e segundo Samuel, primeiro o livro de Samuel e depois o segundo também. Presta atenção, o pecado de Davi e o adultério e o assassinato. Presta atenção, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi não estava imune ao pecado. Em um momento de fraqueza e ociosidade, presta atenção, fraqueza e ociosidade gera essa situação. Enquanto seus exércitos estavam em guerra, Davi permaneceu em Jerusalém, estava lá no palácio. Do terraço de seu palácio, ele viu Batseba, uma mulher casada, tomando banho. Em vez de desviar o olhar, Davi cedeu à tentação, mandou buscá-la e cometeu adultério com ela, e é o que está em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Para piorar a situação, Batseba engravidou. Olha só, uma vez Batseba engravidou. Davi então tentou encobrir o seu pecado, chamando Urias, que era o marido dela, o marido de Batseba, que era um dos seus valentes soldados, de volta para casa, né? Volta aí para cá, volta da batalha. Davi esperava que Urias, quando chegasse ali em Jerusalém, ele estaria com vontade de ir ver ou ter com a mulher, né? Davi esperava que Urias fosse para casa e passasse a noite com a sua esposa, fazendo com que a paternidade da criança parecesse de Urias. No entanto, Urias, por lealdade ao rei e ao exército, recusou-se ir para casa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Falou, não, eu não posso ir para casa. Como que eu poderia estar na minha casa, no conforto da minha casa, com a minha esposa, sabendo que os meus companheiros estão lá no campo de batalha? Eu não vou fazer isso. Vou esperar amanhecer e vou voltar para o campo da guerra. Frustrado com a sua tentativa de encobrir o pecado, o seu pecado, Davi recorreu a um plano ainda mais sombrio. Olha isso. Ele enviou Urias, o mesmo
que ele havia trazido, que era esposo da mulher que estava grávida, que Davi havia engravidado. Mandou Urias de volta à batalha com uma carta para Joabe. Imagina, o cara estava levando a sentença de morte dele para o comandante do exército, instruindo-o a colocar Urias, o portador da carta, na linha de frente, onde a batalha fosse mais intensa, e depois recuar. Aí recuando, deixava Urias em uma situação complicada, né? E ele seria morto. E assim aconteceu. Urias morreu em combate. Está lá no capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Você pode olhar lá e ver. Olha só, é uma coisa errada atrás da outra, né? A repreensão de Natã e o arrependimento de Davi. Natã era o profeta. O pecado de Davi não passou despercebido por Deus. O Senhor enviou o profeta Natã para confrontar Davi. Natã contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que tinha muitas ovelhas, mas tomou a única ovelha de um homem pobre para preparar uma refeição para um visitante. Davi ficou indignado e com a injustiça declarou que o homem rico deveria morrer. E Natã então declarou para ele: Você, Davi, é esse homem. Está aí em 2 Samuel, no capítulo 12. Natã expôs o pecado de Davi, revelando que Deus sabia de tudo e que as consequências seriam severas. Davi, ao ser confrontado com a verdade, não tentou se justificar. Ele imediatamente confessou o seu pecado a Deus, dizendo: Pequei contra o Senhor. Está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. O arrependimento de Davi é um dos mais profundos e sinceros registrados na Bíblia. Ele expressou sua dor, sua culpa e seu desejo de perdão no Salmo 51. Depois você lê o Salmo 51. Vou deixar aqui uma liçãozinha para você ler o Salmo 51. Um salmo de penitência, um salmo penitencial que se tornou um modelo para todos aqueles que buscam o perdão de Deus. Embora Deus tenha perdoado Davi, as consequências do seu pecado o acompanharam durante toda a sua vida, por toda a sua vida, especialmente em sua família, com a morte do filho nascido de Batseba. Olha só, matou Urias por causa do filho que estava na barriga da mulher dele, e aí a mulher que estava grávida teve o filho e o filho morreu. E aí a rebelião também de Absalão. 2 mortes, né? E Davi estava ali agora já sofrendo as consequências do seu pecado, de ter olhado e visto a mulher do lado de lá e mandado buscar. Então, as consequências do pecado e a fidelidade de Deus. As consequências do pecado de Davi foram dolorosas e se estenderam por sua família e seu reino. O filho nascido de Batseba morreu. Houve incesto na família dele, de Davi, Amon com Tamar. Amon era um dos filhos de Davi e Tamar a sua irmã. E a rebelião de seu filho Absalão causou grande sofrimento e quase custou a Davi o seu trono e a sua vida. 2 Samuel capítulo 13 até o 18. Vai lá e dá uma olhadinha, leia. O desafio é ler o Salmo 51 e também ler os 2 livros aí de Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel, lá no Velho Testamento. No entanto, mesmo em meio a essas tragédias, a fidelidade de Deus permaneceu. Deus cumpriu sua aliança com Davi. Deus não rompe alianças, mesmo que você saia do propósito. O seu trono foi estabelecido através de Salomão, o filho que teve com Batseba após o seu arrependimento. Então ele teve o primeiro, depois teve o segundo. Salomão é filho de Batseba com Davi, depois que Davi se arrependeu do pecado que havia cometido, né? Então a história de Davi nos mostra que, embora o pecado traga consequência, o arrependimento sincero e a misericórdia de Deus são maiores. São maiores. O legado de Davi é a esperança do Messias. Davi reinou sobre Israel 40 anos. Guarda isso. Davi reinou sobre Israel 40 anos e morreu em idade avançada, cheio de dias, riquezas e honra.
Está lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, versículo 28. Seu legado é imenso. Teve problema? Teve dificuldade? Teve muitas quedas? Teve. Mas Davi deixou um legado. Ele foi um guerreiro, um músico, um poeta, um profeta e um rei que buscou a Deus de todo o coração. Qual é o segredo? Buscar a Deus de todo o coração. Apesar de suas falhas, ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Está lá em Atos, no capítulo 13, versículo 22. Atos já está no Novo Testamento, tá, pessoal? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Depois dos 4 evangelhos, vem o Atos. Está entre Romanos e João, tá? E não por sua perfeição. Não é um homem segundo o coração de Deus, não por sua perfeição, porque ele não era perfeito, mas a sua disposição em se arrepender e voltar para Deus. Qual é a lição que nós tiramos daqui? Arrepender sempre e voltar para Deus, nunca se afastar. Você que está aí, que está afastado do Senhor, esse não é o caminho. O arrependimento e a volta e o retorno para Deus, esse é o caminho. Mais importante ainda, a linhagem de Davi foi a escolhida por Deus para trazer o Messias. Veja, com todos esses problemas, Davi ainda foi aquele que deu origem à linhagem que Jesus nasceu. Jesus é chamado de filho de Davi. Cumprindo as promessas da aliança davídica de que um descendente de Davi reinaria para sempre. Reinando para sempre, até hoje. Jesus está reinando até hoje. Ele ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Os pontos de reflexão e aplicação neste pedaço aqui é isso, ó. A seriedade do pecado. A história de Davi nos lembra que o pecado tem consequências sérias, mesmo para aqueles que são chamados ou amados por Deus. Não devemos subestimar o poder destrutivo do pecado em nossas vidas e nas vidas daqueles que estão ao nosso redor. Segunda coisa, a importância do arrependimento. O arrependimento de Davi é um exemplo poderoso de como devemos reagir quando somos confrontados com o nosso pecado. A confissão sincera e o desejo de mudar são fundamentais para restaurar o nosso relacionamento com Deus, tá? Com Deus. Terceiro, a misericórdia e fidelidade de Deus. Mesmo diante das falhas de Davi, Deus permaneceu fiel às suas promessas. Sua misericórdia é infinita e Ele é capaz de nos perdoar e nos restaurar, mesmo após nossos maiores erros. Esse Deus é muito bom, né? Quarto, o legado de um coração voltado para Deus. Davi, apesar de suas imperfeições, é um modelo de alguém que buscou a Deus de todo o coração. Qual o legado que você deseja deixar? Um legado de busca sincera por Deus, apesar das falhas? Essa é a pergunta. Um legado de busca sincera por Deus, apesar das suas falhas? Acho que esse é o caminho. Tenho certeza que esse é o caminho. Essa é a melhor posição que você pode tomar. Conclusão, fechando aqui. A vida de Davi é um testemunho da complexidade da natureza humana e da graça abundante de Deus. Assim como o ser humano é complexo, a graça abundante de Deus é maior ainda. Ele nos ensina que não precisamos ser perfeitos para sermos usados por Deus, mas precisamos ter um coração disposto a se arrepender e a buscar a Ele. Que a história de Davi nos inspire a viver uma vida de fé, coragem, arrependimento e busca constante pela presença de Deus. Que este pequeno estudo de 5 dias tenha sido uma bênção para a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, então, nesta sua caminhada aí para poder chegar à estatura de varão perfeito e o homem ou mulher segundo o coração de Deus, né? Estamos
vivendo dias de grandes problemas? Sim. Estamos vivendo dias de grandes dificuldades? Sim, também. Mas nós ainda conseguimos falar com Deus e expressar a Ele toda a nossa dificuldade, tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse tempo de tantas dificuldades? Eu tenho mostrado para vocês que eu tenho uma relação de pessoas, essa relação logo vai mudar, mas se você não tem, ora comigo. Se você tem a sua relação, ore pelas pessoas, vamos unir em fé. A nossa, isso, todos nós, imagina, esse grupo tremendo, orando, Deus vai com certeza atender os nossos pedidos. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, nós estamos aqui reunidos em torno do nome de Jesus e Ele se faz presente. Então Ele está aqui, aí com você, aonde quer que você esteja, Deus está vendo você e você pode orar a Ele, porque Ele responde em conformidade com a sua fé. Deus responde fé, tá? Murmuração não, Ele não responde aquelas reclamações, Ele não responde. Esse tipo de coisa, Ele não responde, Ele responde fé. Se você tem fé, basta que fale com Ele e Ele vai fazer o que é necessário para que você tenha o melhor nesse tempo de 2025 em toda a sua vida, tá bom? Vamos orar? Vamos orar? Sim, vamos voltar. Outro dia, qualquer dia desse, a gente volta com um outro. Eu não sei se na próxima semana nós já vamos conseguir. Eu não sei. Eu não sei se nós vamos conseguir já colocar essa situação de dizer, olha, já podemos colocar um outro estudo. Vamos tentar a partir de segunda. Não é fácil não, mas porque eu sou um exército de um homem só, sabe? Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer as visitas, eu tenho que fazer a palavra, eu tenho que gravar, eu mesmo tenho que colocar aqui e sozinho. Então, sozinho, não tem mais ninguém não. Não. Então, eu tenho que fazer tudo isso e aí acaba o tempo sendo pouco. Olha aí, nós já estamos com 22 minutos, prometi que ia fazer com 30, vamos fazer com 30, tá bom? Vamos correr? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todos aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que nesse momento estão padecendo a situação de luto, a família, os amigos, os familiares, aqueles que são parentes que estão longe ou perto, que o Senhor console os corações, dê graça a cada um deles, em nome de Jesus, trata com cada um deles e console os corações. O Senhor tem o Espírito Santo, que é o conselheiro por excelência e pode fazer isso neste exato momento. Eu oro agradecido porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Apesar das grandes dificuldades, das faltas, das falhas de cada um de nós, o Senhor tem sido fiel com cada um de nós e nós somos gratos pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelo seu carinho, por tudo aquilo que o Senhor tem feito a cada um de nós, livrando de todo mal, livrando do acidente, livrando do perigo, livrando das dificuldades que são as setas que voam durante o dia e que nós não sabemos, meu Pai, aonde estão armadas ou colocadas, mas o Senhor tem nos livrado a cada momento. Eu oro agradecido por isso, em nome de Jesus. Eu oro também por aqueles que estão no meio de conflitos. Nesse exato momento, conflitos estão acontecendo em muitas partes do globo terrestre, em muitas partes da terra, e nós sabemos que esses conflitos geram mortes, geram dificuldades, geram problemas, geram muitas tristezas para muitas famílias. Nós te pedimos em nome de Jesus que aqueles que estão no meio desses conflitos sejam guardados, que a tua mão poderosa possa estar estendida sobre esses lugares, que os homens e mulheres que estão envolvidos nessa situação possam ter a capacidade de voltar à mesa de negociações e negociar, e para que não haja mais nenhuma baixa, nenhuma morte de um inocente. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro também por todos aqueles que estão voltando para o Senhor, aqueles que estão voltando para o caminho do Senhor e aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas. Que o Senhor perdoe os pecados de cada um deles e aceite o pedido de perdão e que escreva o nome deles no livro da vida. Eu te peço em nome de Jesus que guarde os pés de cada um deles e os abrace fraternalmente, amorosamente, como sempre o Senhor faz,
com aqueles que aceitam a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a sua família, pelo Miguel, pela Isabela, pela família, pelo Fabiano, oro pela Dona Anéia e o seu Fernando, oro pela vó Hilda, vó Luzinete, vó Tereza e as suas famílias, eu oro pela vó Neuza, pela Sandra, pelo Vitor e Pedro, que são filhos da Sandra, netos da vó Neuza. Oro pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos, as crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão aí num feriado prolongado e retornarão às suas atividades na segunda-feira, que o Senhor esteja dando a cada um deles aquilo que é necessário para passar um feriado dentro da normalidade. Nós oramos por aqueles que estão hospitalizados ou não, por aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, repreendemos a ação do inimigo na vida dessas pessoas e dizemos que elas podem ter momentos de lucidez para que possam aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Eu oro por aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, tribulação, angústia, tristeza, aqueles que estão debaixo de perturbação, espíritos perturbadores, opressores, aqueles que causam depressão, que causam possessão. Nós te repreendemos, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem poder sobre a vida dessas pessoas. Bata em retirada, deixe essa casa, essa família, essa cidade, esse empreendimento. Abandone agora em nome de Jesus todo e qualquer intento que você está tendo sobre a vida dessas famílias e dessa pessoa. Eu ordeno que você saia em nome de Jesus. Aqueles que são empregadores, aqueles que estão trabalhando e são os empregados, colaboradores, aqueles que estão desempregados e estão se capacitando para voltar ao mercado de trabalho, que possam ter uma bênção especial ainda nesse mês de junho e que a porta do emprego possa se abrir sobre a vida de cada um de vocês. Eu oro agradecido ao Senhor, porque Ele perdoa os nossos pecados e porque todos os dias o Senhor tem renovado as suas misericórdias sobre a vida de cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração, um perdão dos nossos pecados em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Nós voltamos, muito provavelmente semana que vem nós faremos um outro estudo. Vamos ver como é que vai ser, tá bom? Grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais.